galerinha ligada aqui no Fortaleza Cast, estou de volta, torcedor do Fortaleza, no comando aqui do Fortaleza Cast, no nosso YouTube do Jogada, também no seu tocador de podcast preferido e, claro, na telinha da TV Diário. Estive fora por alguns episódios aí, mas Breno Rebouças levou aqui o comando muito a sério, também com muita qualidade, e agora a gente volta aqui a falar dos assuntos do Fortaleza. O tema de hoje, a pauta de hoje, não é a que o torcedor do Leão esperava, depois da final da Copa Sul-Americana, já teve jogo do Campeonato Brasileiro também que não foi muito bom, e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre as consequências do vice-campeonato da Sul-Americana na reta final da temporada do Fortaleza em 2023, claro, falando de Campeonato Brasileiro. O que vai afetar o Fortaleza no Brasileirão depois de perder esse título, vaga na Libertadores e tudo isso. É praticamente a ressaca do vice da Sula. E para isso estou aqui hoje com dois convidados muito especiais, que já são de casa no Fortaleza Cast, né? Já havia falado dele, Breno Rebouças, e está aqui de volta agora como convidado, né, Breno? Porque aqui é assim, a gente vai só trocando as cadeiras, mas todo mundo aqui já é de casa, né, Breno? Pois é, faz tempo que eu não participava aqui do Fortaleza. Pois é, Martins, eu fiquei aqui 3 programas enquanto você estava curtindo suas merecidas férias. Hoje volto para debater, a gente continuar falando do Fortaleza, mas como você falou, do lado de cá da mesa, você voltando ao comando do programa, que na verdade é seu, né? E a gente está aqui para falar um pouquinho do Fortaleza, que semana passada a gente debateu muito sobre o que o título da Sul-Americana representaria para o Fortaleza. O que esse título traria para o clube, né? Onde que o Fortaleza seria colocado com o título. Não aconteceu o título. Agora a gente vai falar o que o Fortaleza tem que fazer depois de perder esse título. É uma continuação e é um debate necessário, porque a falta do título da Sul-Americana causa ao Fortaleza impactos diretos na Série A, que é o que a gente vai debater aqui hoje. Traz impactos importantes e que pode aí e consequências também para a próxima temporada, né? Sem dúvida alguma. Estou também com o João Bandeira Neto, que também já é de casa. Ele faz história aqui nesse podcast toda semana. Dessa vez, de novo, está aqui com a gente na bancada para brilhantar, trazer suas opiniões sempre muito polêmicas. E hoje eu estou com altas expectativas, viu, Bandeira, das suas opiniões. Eu quero que tudo que você fala em off, você fale aqui no microfone também, viu, João Bandeira? Eita. E aí, Martinha, tudo certo com você? Como foi de férias? Foi bem? Graças a Deus. Renova, de 0 a 10, nota 8... O que é que você acha? 10. Prazer enorme estar aqui no Fortaleza Cast. E é isso, o Breno ressaltou bem. Semana passada a gente estava no episódio anterior, você que está acompanhando a gente debateu exatamente esse momento do Fortaleza da conquista, né, dessa possível conquista da Sul-Americana. O título não veio, a gente tem que aparar alguns detalhes que faltou e também pensar nessa temporada. E a Martinha levantou um ponto que é até as repercussões para a próxima temporada e como é que fica a questão também do elenco. Alguns jogadores, contrato encerrando, a gente tem que avaliar também quem vale a pena ser renovado, quem pode ter que ficar de fora. Enfim, eu acho que é um Fortaleza que ainda tem muito que conquistar nessa Série A, mas ao mesmo tempo eu acho que já tem que começar a planejar o 2024, porque o ano ele apresenta algumas lições. A gente vai falar sobre isso. Primeiro eu queria começar falando sobre o vice-campeonato da Sul-Americana, né? Que a gente viu que ficou aquele gostinho de, nossa, a gente poderia ter chegado de fato lá. O Fortaleza teve essa oportunidade várias vezes durante a partida, na cobrança de pênaltis, enfim, todo mundo já sabe o que aconteceu. E que o torcedor recebeu, acolheu muito bem. Eu estava lá no aeroporto, na chegada da delegação aqui em Fortaleza, a gente viu um apoio muito grande da torcida, foi uma festa realmente. E pontuar que nada do que venha depois vai apagar o que aconteceu na Sul-Americana, que mesmo não conseguindo o título, eu acho que foi histórico para o Fortaleza por si só, e isso acho que tem que ficar bem pontuado, chegar nesse momento, fazer a campanha que o Fortaleza fez, a melhor campanha de um nordestino numa competição internacional, na Sul-Americana, chegar até a final com chances reais de conseguir vencer esse título, já é muito grandioso, já é muito importante, é um passo muito grande que o Fortaleza dá nessa construção que o time vem fazendo há alguns anos, né, de crescer no cenário brasileiro e também no cenário sul-americano. Então, a Sul-Americana, ela não perde, acredito que essa campanha que o Fortaleza fez, ela não perde tanto peso, mesmo que não tenha ganhado o título, mas Breno concorda comigo, né, que é o que até a gente vai falar aqui hoje, esse vice, ele traz consequências
um pouco amargas também para o Fortaleza, e eu acho que é essa parte que, infelizmente, o título não veio, então é essa parte que o torcedor tá pensando agora, até porque já teve jogo contra o Atlético Mineiro que o Fortaleza foi derrotado, perdeu por 3-1, não atuou assim tão bem, claro que teve desfalques, mas o quanto que você acha que, pelo menos nesse jogo contra o Atlético, a ressaca da Sula ainda interferiu no desempenho dos atletas? A gente pode falar que o jogo contra o Atlético ele já teve uma consequência direta dessa escolha do Fortaleza em focar naquele momento na final da Sul-Americana, que eu acho até correta. Você tem uma final, é jogo único, e você pode, se for campeão, estar na Libertadores do ano que vem e ter outras consequências, como disputar outras competições internacionais, você poderia resolver o ano ali. Porque o Fortaleza com 42 pontos, que é o que ele estava e continua na Série do Brasileiro, antes mesmo do jogo contra o Atlético Mineiro, ele já não corre praticamente risco de brigar embaixo. Porque 45 é a média, mas pela pontuação lá de baixo e os resultados, eu acho muito difícil que os times de baixo consigam chegar, os times que vão lutar ali contra o rebaixamento, consigam chegar a esses 42. E fora que tá a uma vitória dos 45, exato, e Fortaleza faltava só uma tem vitória e tinha 9 muitos jogos ainda então, pela frente. Se o Fortaleza ganhar a Sul-Americana, o ano estava praticamente resolvido. Já estava com a sua vaga assegurada na Libertadores, independentemente de onde ele terminasse na Série A, já tem mais um ano garantido, seria o 6º ano consecutivo de Série A, coisa que nem o Nordestino fez também, e que garante para o time, no ano que vem, todas as cotas de TV, de transmissão, que são a base do que o Fortaleza faz o ano todo. Então, estava tudo certo. Só que o Fortaleza, ele apostou, naquele momento, 100% nessa Sul-Americana, e ele tinha perdido alguns atletas para a sequência da Série A do Brasileiro, que eram, no caso, 3 jogadores da linha de defesa, que é a linha que o Vojvoda menos muda. Se você observar as escalações, desde que ele achou aquele time que o torcedor agora sabe de cor, né, qual é a equipe que vai a campo, ele pode mexer no ataque, às vezes ele pode mexer num ponto ou no outro, ele pode trocar o centroavante, às vezes ele tira o meia. Desde o início da temporada, Breno, às vezes ele tira o meia, coloca ali mais um volante. A linha defensiva, ela sempre foi a mais segura, que a gente nunca tinha nem problema de imaginar numa provável escalação, porque é sempre aquela formação. Exato, ele não mexe. E aí ele tinha perdido 3 da linha. Ele tinha perdido o Pacheco, ele tinha perdido o Tinga e ele tinha perdido o Brits. O Tite e o Brits. O Tinga foi o único titular. Tite, Brites e Pacheco. O Pacheco. São os 3 que ele tinha perdido. Quer dizer, ele mexe completamente na defesa e ele volta pressionado para vencer, porque ele tinha vindo de 2 derrotas. Aquelas 2 derrotas, elas não eram um problema se o Fortaleza tivesse sido campeão, para Bahia e para Vasco. Quando ele perde o título, elas passam a ser problema, porque a distância para o G6 era maior, era de 7 pontos. Então ele volta pressionado, volta sem a linha de defesa dele quase toda, e ele tem que jogar fora de casa. Era o 3º jogo consecutivo fora. Então, já era uma consequência. Já tinha um reflexo ali. E aí você passa a se questionar de novo. Será que ele deveria ter feito time mesclado contra Vasco e Bahia? Será que não era melhor ele ter colocado o time titular 2 vezes, ter deixado o time alternativo só para o jogo contra o Botafogo, que não aconteceu? Tudo isso volta à tona. Então, já é o reflexo direto. Ele faz um jogo que não é tão bom, fora de casa, não se comporta tão bem. Não acho que o jogo foi um primor técnico, acho que foi um jogo muito mais definido na individualidade do Paulinho, do próprio Lucero, e o Fortaleza perde. E aí essa distância que era de 7 passa para 8 pontos, e com 9 jogos pela frente, você tem que ganhar a maioria dos pontos, e você tem pela frente ainda Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, times pesados. Tá e aí essa matemática também fica complicada, porque não é só você... você tem 27 pontos e segundo os matemáticos tem que ganhar 20, mas você tem times muito pesados à frente, times que passaram a acreditar no título depois dessa diminuição de pontos do Botafogo. Sim. Ficou muito difícil o cenário. O Fortaleza pode até chegar no G6. Matemática e tem um detalhe, diz que pode. Em outros anos a gente tinha até um G9 ali, chegou até um G8, esse ano, no né? máximo um G7. Ano passado, tem, Fortaleza, isso. Tinha anos que você tinha... Teve ano que o Palmeiras foi campeão da Libertadores... Aí Flamengo você da tinha Copa do Flamengo Brasil. da Copa do Brasil estava no G6. Exatamente. E aí, teve o campeão da Sula, que foi brasileiro também. Teve um ano que eu acho que apenas os times que não caíram que conseguiram alguma coisa. Esse ano, por exemplo, acho o que Fluminense... teve um ano que só o Bahia não aconteceu não nada aconteceu com ele. nada. Porque... De resto, todo mundo ou ganhava sul-americano ou Libertadores. Esse ano é diferente do pro Fluminense, caso seja campeão da... Nem no G6 está. Nem no G6 está, né? Então, assim... O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, Paulo, tá lá, largou de mão já. Não sabe mais nem o que é que quer fazer. Então é isso, já teve esse reflexo imediato. E o Fortaleza passa a ser pressionado. Ele vai voltar a jogar em casa, que aí é uma outra coisa que a gente fala depois, mas... essa sequência ficou complicada. E olha que se tivesse tido o jogo contra o Botafogo, que em tese, eu imagino que a tendência é que o Fortaleza tivesse mais dificuldades também, é o líder, iria jogar todo alternativo, né? Não que o time alternativo não tivesse condição de enfrentar, tinha,
Mas era mais complicado. A gente poderia ter um cenário ainda pior se o jogo contra o Botafogo tivesse acontecido e o Fortaleza não tivesse vencido. Poderiam ser 4 jogos seguidos na Série A sem uma vitória, o que pesaria mais ainda. Então esse adiamento contra o Botafogo veio a calhar para o Fortaleza, porque são 3 derrotas seguidas e ele poderia ter uma situação ainda mais distante do G6 hoje. Ô, Bandeira, você acha que o Vojvoda errou em fazer essas escolhas pré-Sul-Americana, o que ele fez também no jogo? Porque, assim, o jogo da Sula, ele iria definir muita coisa, como a gente está falando aqui, como o Breno bem citou, e iria acabar o ano do Fortaleza ali com o título e resolver tudo. E você acha que o Vojvoda poderia ter feito alguma coisa diferente antes? Por exemplo, ele mesclou contra Vasco e contra o Bahia. Você acha que era necessário mesmo? Agora que surge todos esses questionamentos. Eu acho mas que é porque não, são as consequências. Eu acho o seguinte, sexta passada, a gente comentava no último podcast, e eu levantei muito essa ideia de que o planejamento do Fortaleza até a final estava muito correto. A comissão técnica estava muito tranquila, o Fortaleza viajou de forma antecipada, o Fortaleza se preparou o seu elenco, tinha pouquíssimos jogadores no departamento médico, então você estava com o elenco muito bem, o elenco muito centrado no que queria, que o título da Sul-Americana. Então o foco era a Sul-Americana. Então o Fortaleza se deu ao luxo de desperdiçar algumas rodadas do Brasileirão pré-final da Sul-Americana. Quando você vai jogar contra o Bahia e tira o pé, contra o Vasco da mesma forma, você meio que se deu a esse luxo, pela campanha que fez no primeiro turno, pela forma que venceu fora de casa alguns compromissos. Então, assim, esse Fortaleza que chegou até sábado passado, até sábado, dia 28 de outubro, foi um Fortaleza que fez toda uma construção muito correta. Então, ao meu ver, o planejamento foi muito bem feito até chegar ao 28. E aí a gente hoje está debatendo um vice-campeonato e a gente está debatendo como o Fortaleza pode se portar nas últimas 9 rodadas que faltam. Ao meu ver, e eu acho que é isso que tem que ser vendido ao torcedor, é o seguinte, claro que Fortaleza, e deixa eu claro alguns momentos, que vai brigar por pré-Libertadores e colar ali no G6 e tal. Porém, o torcedor sabe o quanto é difícil e quanto essa sequência é complicada. Então eu acho que o que tem que ser vendido e ser mostrado ao torcedor é o seguinte, nós vamos lutar, e esses feitos, eles têm que ser pontuados, porque às vezes cria uma sensação de que tá tudo bem, tá no automático. Fortaleza ele caminha para fazer um feito de ser o primeiro clube nordestino a passar 6 anos na Série A, e a gente sabe o quanto é difícil. Sim. O Fortaleza caminha a passos largos para consolidar mais um ano de competição internacional, que é a Copa Sul-Americana. Isso aí tá e aí, quando você desastre, tiraria o Fortaleza tá 80, de uma segundo a UFMG, tá 82% de chance de classificar para a Sul-Americana. Então, assim, me preocupa você vender demais a ideia de que vamos lutar por Libertadores, vamos lutar, e aí acabar não conseguindo e a gente tá aqui dizendo que foi um ano de fracasso. Não. Pelo contrário, o Fortaleza fez uma campanha digna na Sul-Americana, o melhor clube da primeira fase, passou por grandes equipes no tempo normal, e aí a gente pode até voltar a esse assunto depois, porque ele passou em nenhum momento de decisão de pênalti, sempre resolveu no tempo normal Sul-Americana. É um time que fez uma campanha muito consistente na Série A, então em nenhum momento ele perigou ali, tá numa zona de rebaixamento. Então, assim, é um Fortaleza que se encaminha para essas últimas 9 rodadas da Série A, ao meu ver, para garantir o bom momento. No lugar da gente tentar entender que seja, tá alguns jogos, precisa desesperadamente de uma vaga para Libertadores, mas eu acho que Fortaleza, primeiro, tem que cravar alguns objetivos. Permanência na Série A, que está muito próximo, e essa vaga na Sul-Americana. Fechou esses 2, eu acho que o restante das rodadas seria mais para fazer com que o torcedor torcesse junto e criasse uma esperança de ir para a Libertadores. Mas eu acho que agora o foco do Vojvoda e do elenco é, antes de chegar na Libertadores, cravar esses 2 marcas que eu acho que seriam fundamentais. Permanência na Série A e vaga na Sul-Americana. Eu acho que se o Fortaleza terminar 9 rodadas com esses 2 objetivos alcançados e que está muito próximo, eu acho que o ano de 2023 vai ser muito bem lembrado. Em cima disso, Marta, eu tenho até visto nas redes sociais isso que o Bandeira falou. Muita gente discutindo, se o Fortaleza não conseguir a vaga na Libertadores, o ano será que vai valer, vai ser alguma coisa ou outra? Eu acho isso um exagero. Claro que não. O Fortaleza foi finalista da Sul-Americana. Porque uma coisa é você disputar uma competição internacional e avançar algumas fases. Cumprir tabela. E depois ir no Brasileiro ficar no meio da tabela. Outra coisa é você ser finalista
e você Concordo. ficar ali, sei lá, digamos que o time termine na 8ª colocação. Eu acho muito... Pra mim, é longe disso ser alguma coisa frustrante. Óbvio que o torcedor do Fortaleza, nos últimos anos, ele tá colocando um sarrafo cada vez mais alto de expectativa, porque o time está entregando. Mas se você achar que pro Fortaleza hoje, uma 8ª, uma 9ª colocação, se é que o time vai terminar nessa colocação, pode ser até que termine melhor, mas terminar ali no meio da tabela, 8º, 9º, 10º, é ruim. Se você não levando em consideração o contexto que o time chegou numa final de Sul-Americana... Sim, e lembrando que Deus. ano passado, o Fortaleza terminou em 8º, se eu não me engano. Foi 8º e foi 7º, porque tinha G8. Tinha G8, exato. por isso conseguiu a vaga na pré-Libertadores. Então, se o Fortaleza termina em 8º esse ano, vai fazer uma campanha muito semelhante ao que fez ano passado. Claro, ano passado teve todas as dificuldades, esse ano foi uma Exato. campanha muito mais Regular, regular do você Fortaleza analisar, na Série A. Mas esse ano não sofreu em nenhum jogo. Não sofreu Exato. pra, tipo, nossa, meu Deus do céu, a gente tá perigando ali o Z4. Não E pra teve você isso. analisar uma campanha, você tem que olhar o ano todo. Além disso, porque assim, você terminar ali no meio da tabela da Série A, sempre, eu acho sempre ok. E aí você tem que analisar. Chegou na final da Sula, foi pentacampeão cearense. Sim. Tudo bem, na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste chegou até a semifinal. Tudo bem que a expectativa é maior, mas chegou na semifinal na Copa do Brasil. E na Copa do Brasil... Pegou o Palmeiras. Pegou o Palmeiras, que é mais sempre complicado. tem aquela coisa Exato. e tal. E eu lembro que no jogo que o Fortaleza foi eliminado para o Palmeiras, eu sempre trago isso, o torcedor ficou lá cantando, o Fortaleza Exato. ganhou no Mas, Castelão amigo, por 1-0, gol É do só a gente Lucero. voltar. Então, tipo, até na eliminação da Copa do Brasil, o torcedor entendeu que Sim. o time entregou o que podia entregar, venceu o Palmeiras no Castelão no jogo da volta, tentou até o último segundo, era muito difícil. Então, até mesmo nos resultados mais frustrantes, o torcedor entende, pelo menos no período que aconteceu, entendeu. Então, Isso. trazer essa narrativa de que é um fracasso não ir para a Libertadores, eu também acho um exagero. Também E acho. teve até um podcast que a gente gravou, que, se eu não me engano, foi eu, o Antero e a Cris. E eu falei que se o Fortaleza não fosse para a Libertadores, dependendo do contexto, seria sim frustrante. Naquela época o Fortaleza ainda estava disputando, não lembro se já estava no mata-mata da Sul-Americana, mas era sobre qual o melhor caminho para o Fortaleza chegar na Libertadores, a Série A ou a Sul-Americana. E aí eu falei, acho que depende muito o que seria frustrante ou não, porque imagina o Fortaleza eliminado para o América Mineiro nas quartas de final da Sim, Sul-Americana. sim. É outro contexto. E na Série A não consegue render. Eu acho que aí sim seria frustrante. Aí nesse ponto seria realmente... Mas o Fortaleza entregou tudo que podia e quase chegou nesse título. Foi finalista com méritos durante toda a campanha. Fez uma campanha Foi a quase melhor campanha, né? a melhor campanha. Então, tipo assim, nesse contexto... eu acho que o torcedor também entendeu isso quando foi para o aeroporto apoiar a delegação e tudo mais. Eu não acho que seja frustrante Fortaleza não conseguir chegar numa Libertadores, porque entregou tudo que tinha para entregar. Não foi Exato. um time que a gente olhou assim e fez, não, esse time aí não tá entregando. Esse time aí eu esperava mais, tô fazendo corpo mole. Eu acho que isso nunca aconteceu durante essa temporada. Eu acho que durante nenhum jogo, nenhum período nessa era Vojvoda, que ele é um treinador que sempre exige muito. Então, nesse contexto, nessas condições, o Fortaleza não conseguiu uma vaga no G6, eu não acho que seria... A temporada foi por água abaixo. Também A acho que temporada não. foi um desastre. Se você pega no começo da temporada e você chama um torcedor do Fortaleza e fala assim, meu amigo, tá aqui o seguinte, tem um documento aqui que garante se você assina. Garante o Fortaleza pentacampeão cearense, chegando na final da Sul, eu não tô garantindo que ele vai ser campeão, mas vai Sim. chegar na decisão do título da Sul-Americana e vai terminar, sei lá, na 9ª colocação da Série A. Você assina, tu acha que o cara assinava? Com certeza. Eu acho que ele assinava na hora. Óbvio. O quê? Eu vou disputar um título internacional. Não tô garantindo o título, mas vou chegar lá na final. Penta. Vou ser pentacampeão cearense e vou ficar ali na primeira página da série. Acho que o cara E estava vou na conseguir hora. quebrar esse recorde, mais um tabu do Exatamente. nordestino, Eu acho que é que o cara algo se- grandioso. Eu Mas acho é que... aquela questão. Quando você fica muito próximo de alguma coisa, que é o que o Fortaleza ficou, de cravar, de garantir vaga na fase de grupos na Libertadores, eu entendo que a expectativa ela vai lá para cima. Exatamente. Mas você precisa analisar o contexto do ano todo. Eu acho que é Exatamente. longe de ser frustrante o ano do Fortaleza. Longe, mas muito longe mesmo. E de ser aí, frustrante. Breno, me lembra a todo esse planejamento que o Fortaleza fez. Não é à toa o time que chegou aonde chegou nesse momento. E eu falava que eu acho que o Fortaleza se preparou para esse momento quando ele investiu mais, né? O quanto o Fortaleza gastou de contratação. Fortaleza montou um elenco pesado, né? Financeiramente. A folha salarial do Fortaleza é alta. E, ao mesmo tempo, ele valorizou a comissão técnica, porque você renova com o Vojvoda, você paga mais, enfim. Você faz o pacote, elenco e comissão técnica.
pesado o investimento e esse investimento ele deu retorno. Estou agora avaliando o ponto de vista financeiro. Fortaleza, previsão orçamentária da Sul-América, de competição internacional que eles colocam lá, ganhou quase o dobro do que tinham previsto. Financeiramente, na Copa do Brasil, chegou aonde queria, que eles botam lá a terceira fase, no caso das oitavas. Chegou e está conquistando o que tem, que era manter na Série A, porque tem a cota. Então, ou seja, é um Fortaleza para 2024 que ele dá todos os sinais de que pode repetir, pelo menos fora de campo, financeiramente, o sucesso que teve em 23. Então, a gente está olhando para 2024 um time que se estruturou agora com a SAF, né? Vamos ver como vai ser o futuro dessa SAF. Um time que se estruturou com renovação, o Vojvoda já tem contrato renovado até do final de 2024, né? Então, provavelmente, você tem um treinador também para o próximo ano. E aí você tem algumas peças. E essas peças é onde eu queria entrar para a gente conversar sobre desse elenco do Fortaleza, como é que a gente pode pensar. Por exemplo, ao meu ver, o Guilherme não tem espaço para o próximo ano. Justamente porque ele teria que ser renovado junto ao Corinthians, junto ao Grêmio. E você contratou o Machuca, teoricamente, para a posição dele. Então, assim, o grande investimento... E o Pedro Rocha está se recuperando. Então, o grande investimento do Fortaleza, que foi o Machuca, é um jogador que ainda não rendeu o que tinha para render. A gente não viu ainda ele fazer exibições. Eu esperava muito ele em Sul-Americana, que ele jogasse, aparecesse para o público em decisões em partidas importantes. Eu ainda não vi. Espero que para 24 ele esteja se guardando para fazer um bom ano. Então, assim, tem algumas peças no elenco que o Fortaleza vai ter que cobrar mais. E o sentido de cobrar mais é assim, olha, você chegou aqui com um peso X, então renda de acordo com o que você vale. E aí a gente cita o Machuca, o Marinho, o próprio Lucero, que esse tem rendido, tem correspondido. Né? Então são alguns jogadores que tem que ser cobrado pelo que eles valem. E aí para eu passar aqui, coisa que, por exemplo, o Romero nunca foi cobrado pelo que ele valeu. Eu acho que o Romero, a comissão, ele deu todas as possibilidades para o Romero render, que ele nunca rendeu isso. Então, assim, se é um jogador que precisa ser reformulado e ir longe de fazer caça às bruxas, é um jogador que, caso saia do Fortaleza, vai sair com aquele sentimento do torcedor que, cara, não rendeu nada. Não rendeu aquilo que era esperado. Fez gols em Libertadores, é o artilheiro do clube em competições internacionais, mas não rendeu nem metade daquilo que foi depositado de esperança. Então, assim, para 2024, acho que Fortaleza começa esse trabalho de reformulação, mas o melhor, tem grana para isso, pode fazer investimentos, tem respeito no mercado, né? O mercado sabe com quem está negociando. Vamos ver. É muito curiosa a história do Romero, né? Porque é muito curiosa. Porque se você pega os números dele, ele tem 23 gols e 6 assistências. Para 2 temporadas, é mais ou menos. Se você fosse dividir pela metade, ele teria feito aí 11... E levando em consideração que ele também, grande parte dessas 2 temporadas, estava no banco de reservas. O que já é um sinal de que, como Bandeira trouxe... Ele não atuou tanto não por não ter contundido, né? Mas porque é técnico. Mas ele atuou problema, exatamente. Mas ele atuou muito. O Romero tá um jogo de fazer 100 jogos, né? Sim, mesmo assim, ele atuou muito, mas não tem tantos não é titular, minutos. Exato. Acho que foi pouco titular no Fortaleza, porque nunca chegou a entregar de fato o que foi esperado dele. É isso que eu tô colocando, né? Se você for dividir, é como se ele tivesse feito assim 11 e 12 gols na outra temporada. Isso é mais ou menos, né? E 3 assistências em cada um. Não é... Os números dele, em termos de gols assistências, não são tão ruins. Mas eu acho que é isso que o Bandeira tá falando. É a questão de onde ele tá entregando e se tá valendo o custo-benefício. Exato, é o custo-benefício. Quando o Romero chegou, a expectativa do Romero era aqui. O Romero, vamos lembrar que houve uma disputa estadual pelo Romero. Sim. Houve uma disputa pelo Romero. E o Romero veio pro Fortaleza, a gente sabe que ele ganha muito bem. O Fortaleza dá toda uma assistência para ele, que não só de jogador, mas uma assistência familiar. Então, assim, o Fortaleza investiu alto para ter o Romero. E a devolução dele, os números não são tão ruins, mas proporcionalmente, quando você coloca na balança, a sensação é muito clara de que, tipo, não tá equilibrado essa balança. O custo-benefício não tá fechando. E a gente
coloca em paralelo aí com o Lucero chegou a uma temporada, ele já tem o mesmo número de gols que o Romero tem em 2 temporadas que jogou pelo Fortaleza. Você era protagonista. E coisa que o Romero nunca foi protagonista. E o Breno colocou ali na balança o custo-benefício. O Romero custou isso, tal e tal e tal. O Lucero, gente, o Fortaleza tem um problema aí com a FIFA que pode custar um transfer ban. Exatamente. Pode custar não ter um jogador. Ativo, né, por enquanto está ativo. E aí o clube ainda tem que... Você vê o torcedor reclamando disso, então, tipo, é muito doido, porque o Lucero, ele tá custando muito mais ao Fortaleza do que seria imaginado. Além do valor financeiro. Porque além do valor financeiro, que pode ter esse custo, já é um custo até de desgaste judicial e tudo mais, tem que resolver isso, de imagem, mas ninguém vê reclamando, porque o Lucero entrega. E em todas as competições. O Romero, ele ficou muito marcado pelas Copas, mas na Série A ele nunca conseguiu entregar. Na Série A, ele veio marcar no ano passado, no finalzinho da temporada, contra o Bragantino. O mesmo jogo ele perde um pênalti. Sim. Foi o primeiro pênalti que ele perdeu com a camisa do Fortaleza. Mas foi, acho que na antepenúltima rodada que o Romero, foi marcar um gol na Série A ano passado. Que realmente não faz, assim, muito sentido a gente imaginar a renovação por tudo isso. O Romero acho que dá pra dizer isso, ele não se pagou. Ele não conseguiu corresponder a tudo que foi investido nele. Não acho que foi também a pior passagem pelo Fortaleza. Acho que tem muitos jogadores que passaram e que entregaram bem menos que ele, mas, na minha opinião, não faz sentido você manter o Romero para mais uma temporada. Ainda mais depois que ele ficou bem mal marcado novamente por perder o pênalti. O Lucero saiu para ele entrar ainda na prorrogação. Ali o Vojvoda ainda tentando vencer o jogo sem ir para as penalidades máximas na prorrogação, e ele tira o melhor batedor de pênalti da temporada do ano Fortaleza. O Lucero tem 100% de aproveitamento nas cobranças de pênaltis no ano, e aí ele coloca o Romero, e aí o Romero vai lá e perde a cobrança. Então, isso fica ainda marcado também no torcedor, e acredito que pesa nesse momento de decisão e de que o contrato de empréstimo está para se encerrar. E a expectativa realmente é que o Lucero não... O Romero, perdão, gente, é que dos 2 argentinos, os 2 terminam com ero. O Romero não siga no Fortaleza. Tipo, o Lucero não. O Lucero vai ficar aí pelo torcedor e pelo Marcelo Paes e pelo Vojvoda, pode ficar aí entregando o que ele entregou já em uma temporada. Pode ficar até quando ele quiser. Mas essa reformulação não, porque eu acho que reformulação é uma palavra muito forte. Fortaleza já tem uma base muito bem estruturada, já tem a comissão técnica, como o Bandeira falou, esse trabalho muito bem feito, junto com um elenco que deve perder algumas peças, deve se modificar em poucos sentidos, acho que peças pontuais também. O Fortaleza não tem grandes problemas de elenco. Com mais investimento, isso pode até dar um upgrade ainda maior para a próxima temporada. E nesse final de ano, vamos voltar a falar um pouquinho agora sobre o Campeonato Brasileiro. A gente já falou, já deu uma pincelada sobre a sequência do Fortaleza, que é muito difícil, sobre a Libertadores, esse G6 que vai ficando cada vez mais longe, e um aproveitamento muito alto que o Fortaleza tem que resolver aí em pouco tempo. No ano passado, o Fortaleza tinha um turno inteiro para se livrar do rebaixamento. O tempo era maior, mas era uma missão mais difícil também, né? E o time conseguiu. E todo mundo dizia, o Fortaleza vai ter que fazer uma campanha de G4 para conseguir se livrar do rebaixamento nesse segundo turno. Foi lá e fez. Agora é uma campanha, como a gente já falou, resolver 20 pontos em 27 para conseguir esse feito de ir novamente para a Libertadores, o que o Vojvoda conseguiu nos 2 últimos anos. O tempo é mais curto, mas vocês acreditam que ainda é possível, que mesmo com a sequência difícil, esse time ele pode entregar esse aproveitamento e esse resultado, ou que realmente agora aquela coisa de vamos nos contentar, digamos assim, com a Sul-Americana e com prosseguir na Série A? Olha, eu acho que é o seguinte, o Fortaleza tem 9 jogos pela frente, e ele tem alguns jogos difíceis, mas ele tem alguns jogos também com clubes que estão abaixo dele, e que alguns também já não tem, assim, você tem o Cruzeiro, por exemplo, que está brigando contra rebaixamento, mas tem times também que não estão tão brigando contra rebaixamento. Então, é claro que o Fortaleza, desses 9 jogos, ele vai ganhar partidas, ele vai conseguir somar mais pontos. Não acho que o Fortaleza vai parar com 42, 45, 40. Acho que ele vai somar mais pontos. É natural, até pela qualidade que o elenco tem e pelo que a gente vê o Fortaleza desenvolver com o Vojvoda. Se ele vai terminar lá na frente, brigando por G6 ou não, é muito mais... Eu acho que a situação hoje ela é complicada, porque eu vejo os times da frente com uma pontuação elevada
especialmente por essa questão da briga que esquentou de novo pelo título. Então eu acho complicado. Matematicamente ele tem chance. Acredito que o Fortaleza, pelo que já fez na Série A nos últimos anos, o Fortaleza foi um time que conseguiu ser o único de toda a história dos pontos corridos a sair de uma lanterna e terminar com a vaga na pré-Libertadores. Ah, mas tinha G8, não interessa, mas foi uma arrancada que ninguém tinha feito. Sim. Então eu não consigo duvidar de nada do Fortaleza. Mas eu acredito que vai ficar ali mais ali na briga por Sul-Americana. Na briga não, acho que ele vai confirmar a vaga Sul-Americana. E acho que o Fortaleza voltar a uma Sul-Americana, se assim for confirmado, ele ficar na Sul-Americana, é algo interessante porque ele já chegou numa final e ele já entra na competição com outra perspectiva. Se o Fortaleza esse ano disputar uma Sul-Americana e via como um sonho, quem sabe chegar na final, quem sabe disputar o título, ano que vem ele já entra, não. É o Fortaleza que ano passado foi finalista, e que pode brigar de novo e que ele já entra com... Todo mundo já olha para ele diferente. E com todo esse aporte financeiro maior Exato. que vai ter de investimento, deve ser ainda ele maior. Ele já vai ser observado de maneira diferente e eu acho que o caminho ele já sabe. O caminho ele já percorreu. Quando você faz uma vez, meu amigo, você já entra você já encara a competição diferente. E aí você pode ter um Fortaleza tentando repetir o que ele fez esse ano com um final diferente do que foi a final lá em Maldonado. A disputa de novo de uma Sul-Americana, eu acho que não é de forma alguma... como é que a gente pode dizer? Não é muito pequeno para a Sul-Americana. Não, claro que não. Eu acho que ele já chegou numa final. Se ele entra de novo na competição, ele pode brigar de novo por esse título e ele vai entrar com essa perspectiva. Acho até que vai ser estabelecido, talvez até como meta, se a gente for da Sul-Americana, de novo chegar na final, porque já não é uma coisa que você projeta, já foi uma coisa real, palpável, que o time conseguiu chegar. Então acho que já pode entrar até assim como uma meta, se ele for de novo para a Sula, brigar de novo pelo título da Sul-Americana. E se a Libertadores vier, ótimo, é uma coisa a mais, é sempre legal você disputar uma Libertadores. Fortaleza já disputou 2 vezes, uma na fase de grupos, outra na fase preliminar, mas se chegar seria a coroação de um ano que eu acho que já foi muito bom para o Fortaleza e seria um algo a mais. Para o torcedor seria realmente fechar o ano ali pelo jargão, vai com chave de ouro. Mas se não, a Sul-Americana eu acho que fica num bom tamanho, até pela perspectiva de que você pode brigar de novo pelo título. E a gente está falando dessa sequência do Fortaleza, né, sobre esses times que tem aí pela frente, que é pedreira mesmo. Tem o Flamengo no domingo, que está na frente do Fortaleza na tabela, e é um jogo importante, porque assim como foi contra o Atlético, o Flamengo é o 6º hoje na tabela, 8 pontos de diferença, então o Fortaleza iria diminuir essa distância para o G6, caso vença o Flamengo jogando na Arena Castelão. Depois tem Atlético Paranaense fora de casa, que é um jogo muito difícil. O Atlético também ali colado no G6, brigando por vaga na Libertadores. E aí Cuiabá fora de casa. O Cuiabá que tá no cangote ali do Fortaleza, é o 10º, se eu não me engano, hoje na tabela. E aí tá muito pertinho ali do Fortaleza. Então é um confronto direto, querendo ou não. Depois vem os jogos atrasados. Cruzeiro e Botafogo dentro de casa. Cruzeiro que está ali mais perigando o Z4, então é um final de temporada, uma reta final também que está valendo alguma coisa para o Cruzeiro, e o Botafogo que está lutando pelo título. E aí vem o Palmeiras também em casa, que também vai estar lutando pelo título. Faz uma sequência de 3 jogos em casa, né? Acho importante a gente destacar isso. Exatamente. Depois vai jogar fora contra o Bragantino. É muito difícil jogar contra o Bragantino fora de casa. Já no Castelão, o Fortaleza perdeu esse ano. E o Bragantino, que também, lembrando, está lá no G4 e hoje com perspectiva também de beliscar ali o título do Campeonato Brasileiro. Depois volta para o Castelão contra o Goiás e termina o ano contra o Santos, jogando na Vila Belmiro, assim como foi ano passado. Fora de casa, um Santos que também está lutando contra o rebaixamento. A gente já pode ter algumas definições, né? Desses times aqui que eu citei... Já pode pegar o Santos já rebaixado, por exemplo. Desses times aqui que eu citei... Por exemplo, o Santos já pode estar rebaixado, mas todos eles, a maioria deles, aliás, todos, hoje, eles Goiás já pode estar rebaixado também. Eles lutam por algo, exatamente. Lutam por algo. O Cuiabá já pode estar ali pelo meio, sem sobe, nem sobe, nem desce. Seja para ser campeão, seja para atrapalhar o título, seja para não cair. O grande lance do Fortaleza, e aí a gente está acompanhando essa Série A muito maluca, porque a gente está falando de uma rodada que você teve o Flamengo, teoricamente, dentro de casa, perdendo para o Santos, que está lá embaixo. De virada. Um Flamengo que já vem de 2 derrotas, vem pressionado jogar contra o Fortaleza. Você vem de um campeonato onde você tem um Bragantino muito, muito consistente, né? Pouco perde, pouco cede pontos. Você tem nesse caminho aí um Cruzeiro que faz um segundo turno horrível, né? Desesperado, começou um primeiro campeonato bem, mas faz um segundo turno muito ruim o Cruzeiro.
E você tem um Atlético Paranaense, esse que a gente já sempre comenta, porque é jogo duro quando é na arena. Então, pro Fortaleza, eu acho o seguinte, o esquema do Vojvoda e a forma como ele vem jogando e a fórmula vitoriosa do ano não vai mudar. O Fortaleza que a gente vai ver em campo contra Flamengo, contra Atlético, é o Fortaleza que eu acredito que o Vojvoda já imaginou como o time ideal. Sim. Isso ele não muda, as convicções dele ele mantém e é mais do que justo, porque o Fortaleza fez boas partidas quando teve esse time titular. Então, assim, se a gente tem um ponto de que o time titular já está formado, está definido na cabeça do Vojvoda, todo mundo estando direitinho ali vai para o campo, o que entra é o aspecto emocional. É o peso de motivação que os jogadores vão dar a cada rodada, a cada partida. Eu acho que vai pesar também, Bandeira, nessa reta final, o aspecto físico, porque a gente já vê vários jogadores sentindo, jogadores que a gente não acostumado a ver nessa situação de estar cansado, de não conseguir render e não estar rendendo. Partidas, né? O Caio Alexandre é um deles. O Caio Alexandre, que para muitos é o melhor jogador do Fortaleza na temporada. Nos últimos jogos ele não vem entregando o que a gente sabe que o Caio pode entregar e vem sendo substituído. E aí você juntando... a gente vai ter mais uma data FIFA, mas o Fortaleza vai jogar. Vai jogar data FIFA, por conta dos jogos atrasados. O Fortaleza voltava melhor, porque descansava. Exatamente. Mas não vai ter, daqui pro final da temporada, não tem Toda descanso. Vida é semana cheia. Quarta, domingo, quinta, sábado, quarta, domingo. Vai ter pedreira pela frente. Então, assim, o que move. Se a gente tem um time definido, e aí você tem desses dois fatos que são muito claros. É a motivação desse elenco para conquistar algo e o aspecto físico. A motivação que eu destaco é o seguinte. Tendo alcançado esses dois objetivos, permanência sul-americana, a motivação maior de um jogador seria disputar a Libertadores, que é o principal torneio da América. E aí o Fortaleza tá com adversários muito diretos pela frente. Você teve o Atlético que perdeu, você tem o Flamengo que pode tirar ponto de algo que tá disputando ali, você tem o próprio Bragantino que talvez entre ali na conta, e aí você vai enfrentar talvez um Santos já rebaixado, sem muito a ter o que oferecer no campeonato. O próprio Goiás pode estar rebaixado também. Exato. No momento. Então, assim, é uma motivação a mais para os jogadores. E aí a gente vai tentar entender como é que esse jogador vai reagir. O Fortaleza, nos momentos que apanhou, e eu digo assim, no sentido de eliminação, de ter perdido algumas partidas no primeiro turno, justamente contra esses clubes, ficou bem mal. Ele sempre houve uma resiliência muito forte. Ele conseguiu sair rapidamente das crises, sair rapidamente dos problemas, e aí a torcida sempre abraçou. Então, assim, vamos ver como é que esse Fortaleza vai se comportar. Vai reencontrar a torcida diante do Flamengo, vamos ver como é que o jogador vai ter essa capacidade de sair. Levantar a cabeça, Sul-Americana já passou, esse jogo do Atlético é mais como um rescaldo mesmo, uma ressaca, porque você tinha jogadores que não atuaram, e é levantar para ver como é que o time vai reagir nessa reta final de Série A. Breno, falando ainda sobre essa questão que a gente até já pontuou aqui, do aspecto físico também. Sim. Que uma final de campeonato internacional, de uma competição internacional, ela demanda muito, ainda mais a maneira que foi pro Fortaleza, né? Com prorrogação, com pênaltis, o time entregou demais no aspecto físico e agora, como a gente pontuou, não tem descanso. Até que ponto você acha que isso pode influenciar no desempenho do Fortaleza nessa reta final de Campeonato Brasileiro? Eu acho que pode influenciar bastante e que o Vojvoda, a solução que vai ter é girar algumas peças. Ele vai ter que mudar em algum momento alguns jogadores. Eu sei que ele encontrou o time ali ideal, digamos assim. Ele gosta de colocar agora a equipe mais com poucas mudanças. Geralmente ele muda numa peça ou outra, mas ele vai ter que rodar um pouco mais o elenco, porque ele não vai ter mais descanso, e a gente está começando a ver essa parte física ser sentida. O Caio, acho que é o exemplo maior disso. O Caio não está conseguindo criar, o Caio não está conseguindo nos últimos jogos ser aquele Caio Alexandre que no começo do ano falou-se até em oportunidade, por que o Caio não ganhou oportunidade de seleção? Porque ele estava indo muito bem. Até dois... Exatamente. Um mês atrás. Deixou muito a desejar na final da sua. Mas né? É cansaço, Bandeira. O cara... Olha, só pra gente fazer um ponto de comparação. O que a LDU, que ganhou do Fortaleza Sul-Americano, tem de vitórias, o Fortaleza tem de... o que a LDU tem de jogos, o Fortaleza tem de vitórias no ano. Sim. A mesma quantidade. Então, assim, a LDU jogou 38 jogos, o Fortaleza tem 38 vitórias. É muito discrepante o número de jogos do Fortaleza na temporada, sem a gente colocar aqui a questão da geografia. O Fortaleza é o time que mais viaja, porque os times estão concentrados mais no Sul e Sudeste, na Série A do Brasileiro. Aí o Fortaleza volta de Maldonado, do Uruguai, chega na segunda, chega no domingo à noite, viaja na terça para jogar quarta-feira fora de casa.
É muito ruim. Olha o desgaste físico. Uma hora sabe? a conta chega. Ah, mas foi com voo fretado, amigo. Qualquer pessoa que viaja, por mais... Eu sei que você não foi correndo, você foi de avião, mas há um cansaço. Fora a questão dos jogos, treinamentos. Os caras não estão parando. São muitos jogos. E o Caio é um dos caras de maior minutagem, assim como o Tite. Tem jogo aí que você vê que o Tite... o cara bota na frente dele e passa dele com facilidade. É a quantidade de jogos também. Pesa um pouco isso aí. Pesa bastante, na verdade. E, como a Marta falou, o Fortaleza vai jogar 8 jogos dentro de novembro. Sabe? É muita quantidade de partidas para pouco tempo de intervalo, com viagens no meio. Com viagens. Com viagens no meio. Viagens então, longas, porque depois do Flamengo, como a gente falou, tem um Atlético Paranaense lá no sul. Eu acho que a tem tendência... toda a logística de como é o que é a time que melhor mais maneira. viajou, né? A gente já fez várias matérias, já abordou isso. É o time que mais viaja durante essa Série A. Isso pesa, o tempo de recuperação é diferente. Sim, eu acho que o Fortaleza vai ter que... A tendência é que a gente veja, daqui para o fim da temporada, escalações sempre modificadas, que vai voltar aquele Fortaleza do começo do ano, que a gente dizia assim, meu Deus, qual vai ser a escalação? Porque ele não vai conseguir ficar repetindo o time o tempo inteiro, o time já está exaurido, o time já está muito cansado, e se ele continuar repetindo, acho que a tendência é que o desgaste aumente e a gente veja um Fortaleza com cada vez mais dificuldade de jogar o futebol que a gente sabe que pode jogar. E pode parecer que não, mas 9 jogos ainda é muita coisa. É muita coisa. É um campeonato, ainda mais no período... exatamente. E nessa reta final, né? Todo mundo afunilando, todo mundo disputando alguma ainda mais coisa. Nesse período que a pressão aumenta, a pressão é mais difícil, porque é reta final, é todo mundo na cobrança, naquilo lá, vamos ter que ganhar. E, no caso do Fortaleza, sem pausa, lembra disso, é muito importante, não tem descanso. Fortaleza vem dessa sequência difícil, vem de uma final internacional, vem de um desgaste muito grande e não tem tempo de recuperar os jogadores. Eu vou te falar, vou levantar simplesmente um não outro tem. ponto aqui, Martim, que eu acho que a gente pode debater, é a questão do próprio banco do Fortaleza. Me surpreendeu o quanto os jogadores que entraram no lugar da zaga titular do Fortaleza estão abaixo, né? Você teve uma atuação muito ruim do trio de zaga do Fortaleza, com erros totalmente evitáveis, né? Fora de ritmo. Então, assim, me preocupa o seguinte, se a gente está falando que você vai ter que rodar o elenco, quem for entrar vai ter que estar pelo menos no nível de quem tá saindo. E o Fortaleza vai sofrer muito com isso. A gente percebeu muito, quando o Vojvoda teve que fazer as alterações no jogo contra a LDU, o time foi caindo aos poucos. O ritmo foi diminuindo aos poucos. Então, assim, me preocupa saber quem é esse banco do Fortaleza que vai ser muito necessário nessa reta final. Eu acho que depende também muito do contexto, porque se a gente for pegar o jogo contra o Grêmio, antes da decisão na semifinal contra o Corinthians, que o Fortaleza foi para campo com o time completamente reserva, o time jogou bem contra o Grêmio. Foi empate, 1-1 aqui no Castelão, Soares acabou fazendo gol de empate, mas o time apresentou um bom futebol, todo mundo ficou até surpreso. Nossa, olha, esse é o time reserva do Fortaleza. Então eu acho que contra vai muito Vasco e Bahia também... já caíram. Aí já foi um time mais mesclado, né? Então, a gente sabe que muitos desses jogadores que estão no banco de reserva, eles podem render, eles já renderam, já entregaram. O Benevenuto, ele era titular até a temporada passada, ele perdeu a titularidade esse ano pro Brits, porque ficou muito consolidado ali, Tite e Brits. Claramente sem ritmo de jogo, né? Aí tem toda essa preocupação também que existe. Eu acho que o Escobar, ele também já em alguns momentos, ele já entregou coisas positivas. Vou levantar, Chapo não joga nunca. Chapo não joga. Esse daí... E o Tobias realmente esse que, pelo menos na zaga, ele já teve oportunidades e até agora Foram não... 4 jogos e eu acho que ele não foi bem nenhum. Até contra o Grêmio, apesar de foi bem. Eu acho que ele foi regular contra o Grêmio. Eu não acho que ele foi bem, ele bem, fez bem. O normal. Nada que chamasse atenção. Ele não entregou, ele não como é que... Não comprometeu, exatamente. Mas não fez nada que você dissesse assim, nossa, aqui tem um potencial a mais. Não tô falando que ele não seja um jogador que possa ajudar, não. Mas até aqui não tem mostrado isso. Ele não mostrou. Das chances que ele teve, ele foi de regular para baixo. De normal, assim, fez uma partida ok, para baixo. E das 3, em 3, tirando a do Grêmio, ele comprometeu diretamente. Fez gol contra, não mostrou segurança, falhou em marcação. Então, eu acho que
eu tô falando do momento dele, tá? O Tobias pode ter, eu não conheci o Tobias antes do Fortaleza, pode ter uma carreira brilhante em todos os lugares. Mas no não Fortaleza, não tem entregado o que você espera dele. O Escobar, eu também acho que o pessoal está se empreendendo muito essa partida contra o Atlético Mineiro, mas eu acho que ele em outros momentos já mostrou que ele tem capacidade de ajudar. Ele não é o que o Pacheco é hoje, até porque ele não tem a minutagem que o Pacheco tem. Ele não tem a sequência que o Pacheco tem. Raramente ele entra. Mas acho que o pessoal tem que ter um pouco mais de calma. Assim como o Pedro Augusto ficou muito marcado pela penalidade. Eu ia trazer isso Era isso agora que eu ia falar também. aqui agora. É um jogador no elenco do Fortaleza que a gente tem que saber como é que o Fortaleza vai administrar esse jogador. Exato, porque até pouco tempo Qual atrás... partida você vai colocar ele? Porque assim, é um jogador que levou o selo do fracasso do Fortaleza Sul-Americana, a derrota, a perda do título. Ele tá muito selado eu com lembro isso. que até um dia desse tinha gente que questionava. É melhor ir com o Pochettino ou com o Pedro Augusto no meio campo? Sim. Aí de repente o cara perde o pênalti, já não serve mais, é o pior jogador que passou, tem que tirar... Eu acho que Exatamente. aí entra o trabalho tem que ter calma. de gerenciamento de elenco que a Exato. gente vai ter que entender aí. Esse jogador vai ser usado como? Vai ser usado? Vai ser dado uma nova... E a torcida, como vai reagir? Como é que ele vai... pelo a pressão, psicológico do exato, cara, claro, que claro. interfere. O Andrés Pereira, um baita jogador do Flamengo, que ficou marcado naquele jogo da final do E Libertadores. não deu sequência. E não deu sequência. Não O Flamengo teve como que continuar. que vender o jogador porque não tinha clima entre os torcedores, não tinha E clima. antes disso, a torcida adorava O ele. Era o Andrés Pitico. referência ali. Era o Então, assim, Pitico. a forma como o Fortaleza Pitico. vai tratar o Pedro Augusto é isso que a gente vai ver nos próximos. Vai ser sacado total do time. O Vojvoda vai colocar ele. Quando ele colocar, como vai ser a reação da torcida e como ele E próprio... era um cara que costumava entrar nos segundos tempos. O Vojvoda demonstrava gostar do que Sim, o Pedro Augusto sim. estava entregando. E Dos pra volantes... ele estar E na agora- lista para bater um pênalti de final de exatamente. Sul-Americana, mostra o tamanho da representatividade do Pedro para a comissão técnica. Muita gente diz, quando apareceu no Pedro Augusto, sabia nem quem era. Amigo, mas tenha certeza, a comissão técnica sabia exatamente o que estava E foi fazendo. o Vojvoda que escolheu. Ele falou na coletiva, eu escolhi os batedores e é aquilo dali. Então, se o Vojvoda... Não é... Não foi, ei, foi deixa ele eu que... bater. Exatamente. Não tem isso. E eu Claro que vejo ali no muita momento a gente- gente sabe que a confiança do cara também é importante e foi o Vojvoda que selecionou. E eu Falou, vejo muita assim, gente falando e assim, acabou. Martinha. Como é que você bota um cara que não bate pênalti pra cobrar no final? O recorte que a gente tem é o recorte dos jogos. A gente não vê os treinos. Sabe-se lá se o Pedro Augusto é um dos que mais bate pênalti bem nos treinamentos? A gente não sabe. tá, E não outra, tem a como gente não saber. vê. E sabe o que é o diferencial aí? É que o Fortaleza se classificou para a final sul-americana sem passar por nenhuma decisão Exato. de pênalti. Enquanto... Foi a Não, na primeira temporada vez- inteira. Enquanto a Essa LDU foi a- passou por duas. Foi a primeira vez que a gente viu Foi a o terceira. Fortaleza numa cobrança de pênaltis. Sim. Então, assim, a gente não saberia, porque o Lucero era o titular? Era. Claro. Bateria. Mas O fora ele, o Marinho quem também seria? saiu, saiu? Saiu. Saiu. O Marinho também bateria? Acredito que sim. Acredito que sim. Aham. Por que é que o Pacheco não cobrou no lugar do Pedro Augusto? Amigo, a gente faz o recorte, como o Breno falou, do jogo. Talvez o desempenho do Pedro Augusto nos treinamentos seja superior. E assim, o Vojvoda já mostrou várias vezes que ele é muito... ele segue muito a linha de pensamento e ele vai com ela até o fim. Se ele cravou que os 5 primeiros eram Pedro Augusto, se fosse nas alternadas eu já ficava calado, né? Porque aí, depois dos 5 primeiros, você vai chamando quem não bateu Quem ainda. tem, Mas Não tem naqueles muito que 5, decidir. era a ideia mesmo do Vojvoda ter o Pedro Augusto Isso. e o Romero. E só para finalizar, em relação ainda ao Pedro Augusto, acho que se tem um dos volantes que a gente pode dizer assim, não, esse aí realmente não deve permanecer, até porque teve pouca minutagem quando entrou não fez tanta diferença, e porque não pertence ao Fortaleza, é o Zanocelo. Ele não pertence, é empréstimo, não vale a pena você renovar. Mas o Pedro Augusto foi uma contratação feita e acho que tem que ter um pouco de calma com isso. O próprio Machuca veio com expectativa muito alta. Até agora, o Machuca não entregou o que se espera dele. Mas a gente já viu o Machuca fazer jogos com potencial que você diga assim, opa, aí tem futebol, Sim. dá pra explorar, dá pra crescer. E o Machuca não veio só pra esse ano, o Machuca veio com um contrato longo, tem toda a próxima temporada. O João bateu bem aqui. O Guilherme, a gente não sabe se renova ou não, porque também não é jogador do Fortaleza. E pra posição você já tem ali o Machuca e o Pedro Rocha voltando, e o Pedro Rocha vai renovar. Então, eu acho que o Machuca ano que vem vai ter muito mais oportunidades e ele tem tempo pra desenvolver, por isso que eu acho que o pessoal tem que ter calma. Eu vi essa discussão no Twitter. Foi a pior janela do que o Fortaleza fez. Certamente não foi a pior. Se a gente pegar nos anos anteriores de janela, o Fortaleza já fez janelas mais complicadas, mas essa janela, de fato, de imediato, a gente tem
o Marinho como titular apenas. Mas o Machuca eu acho que tem grande potencial. O Pedro Augusto eu acho que tem que ter calma. Ele já tinha feito partidas boas, ficou muito marcado por esse pênalti. Vinha agradando o torcedor. Exato. Eu acho que tem que ter calma, né? O Tobias eu acho que realmente ficou um pouco abaixo, mas as outras... O Escobar também entra nessa... O Escobar já tinha entrado, já feito Sim. algumas boas partidas. Calma, galera. Vamos com calma, porque tem um ano que vem todo pela frente e esses caras vieram com contrato longo. Eles não vieram só para 2023. A maioria deles, exatamente. Então tem que... Planejamento a longo prazo. Claro, exatamente. Claro que agora, no momento, vai ficar muito marcada. É uma coisa que o próprio jogador vai ter que também lidar com isso de alguma maneira. O Pedro Augusto, ele é um cara que a gente já teve a oportunidade de conversar com ele em alguns momentos. Ele é muito... aquela good vibes, Sim. aquela coisa mais tranquila, mas que nas 2 oportunidades que eu vi ele no aeroporto, tanto voltando da final e indo agora pro jogo contra o Atlético Mineiro, ele tava mais fechado, mas a gente sente a vibe ali do momento. Ele tava mais introspectivo, ele tava mais com a cara... Assim, como se estivesse ainda... destacar, segue no elenco, segue treinando normal. Segue foi relacionado para o jogo, não entrou em campo do contra o Atlético Mineiro, mas ele estava no banco de reservas à disposição, normalmente. Mas a gente sente que o jogador também afeta ele. Então, paciência, está muito recente. Porque é um jogador que a gente já viu também que tem potencial para entregar na função ali do meio-campo, até porque a gente pode ter outras saídas. Lucas Crispim também está acabando o contrato agora, e enfim, né? Tem que ver como que o Fortaleza vai administrar tudo isso para a temporada que vem, seja para jogar Libertadores, seja para jogar Sul-Americana, mas o fato é que, como o Bandeira falou, eu acho que o Fortaleza já está muito encaminhado nesse calendário, tanto de Série A para o ano que vem, quanto de competição internacional, no caso da Sul-Americana. A gente vai ter um calendário que já é um feito também muito importante, muito grande, que às vezes, como o Breno falou, depois de chegar tão perto de um Libertadores e de um título, às vezes fica um pouco menor esse feito que o Fortaleza vai conseguir agora, mas que ainda é gigante, que ainda é grande demais, e o torcedor não deve deixar de não comemorar o ano por conta disso, até porque é um processo que o Fortaleza vem demonstrando evolução e vem mostrando que vem crescendo ano após ano. Então, a expectativa para o ano que vem ainda também é ainda maior e ainda melhor. O nosso tempo está acabando. Mas já... Pois é, cara, infelizmente. Infelizmente tudo acaba, né? Acabou-se o que era doce. E eu tenho que encerrar o Fortaleza Cast de hoje, mas semana que vem tem muito mais análise, discussão, outros assuntos. Vamos continuar falando muito sobre Fortaleza, porque a pauta aqui é o Leão, direcionado, claro, especialmente para você, torcedor tricolor. Então, muito obrigada pela audiência, muito obrigada, Brenão, muito obrigada, Bandeira. Valeu, vocês dão baile aqui. Bandeira fazendo história mais uma vez. Valeu, vamos fazer história. Cara, é impressionante. Eu tô até com medo de perder o posto aqui para ele, porque ele faz história todo fim de semana, toda sexta-feira, perdão. E semana que vem tem mais, galera. Um beijo pra todo mundo. Você que tá acompanhando pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal, deixa o comentário, deixa o like. E na telinha da TV Diário, um beijo que semana que vem tem mais. Tchau, tchau.